A gravação. Bom dia a todos. Eu declaro aberta então a sessão ordinária de julgamento do contencioso tributário do município de Criciúma, hoje, dia 24 de novembro do ano de 2023. Temos 4 processos pautados. Eu vou apregoar para julgamento, de início, o terceiro processo da pauta, porque ele já é um retorno de um pedido de vistas, e a advogada que fez a sustentação oral na sessão passada está presente. Então, eu aprego para julgamento o recurso voluntário 667-102 de 2023, cujo processo de primeira instância foi o 662-361 de 2023. O assunto é enquadramento no regime de recolhimento de imposto sobre serviços ISS fixo. Recorrente é meta contabilidade e assessoria empresarial. A conselheira relatora foi a doutora Giovana Maria Guise da Silva. Na sessão passada, sustentou oralmente a doutora Luciana Manente, com a B13999. Após a leitura do relatório e manifestação da doutora Lucinara Manente, o conselheiro Rafael Trombin solicitou vistas ao processo. Eu peço que a doutora Lucinara Manente faça-se presente à mesa, embora a senhora já tenha feito a sustentação oral. Se houver a necessidade de alguma dúvida, a senhora já está à nossa disposição. Sim. Eu passo então a palavra ao conselheiro Rafael Trombin, para que faça a sua análise. Bom dia a todos. Bom dia. Tínhamos o voto da relatora, presidente, no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau, que negou o enquadramento do ISS de forma fixa da empresa Meta, né? Em análise do processo, eu verifico, estudando a questão, verifico que tem um incidente de assunção de competência, tema 22 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mais ou menos ele segue o entendimento do STJ, que fixa a seguinte redação desse tema. As sociedades de profissionais liberais constituídas sob forma de sociedade limitada fazem jus ao recolhimento de ISS em alíquota fixa, na forma do artigo 9º, parágrafos 1º e 3º do Decreto-Lei 406 de 1968, sempre que estiver demonstrada por qualquer meio a prestação de serviço de caráter pessoal, com responsabilidade específica e direta de cada sócio pelos serviços individualmente prestados. Então, o incidente de competência aqui, no caso, é um tema, né, que de recurso, praticamente é um recurso repetitivo, que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu, define que é possível o enquadramento da forma fixa, né, aplicável ao caso concreto em questão, contabilidade, desde que esteja demonstrado por qualquer meio a prestação de serviço de caráter pessoal, com responsabilidade específica e direta de cada sócio. O decreto-lei em questão, né, que é citado pelo próprio incidente do tema 22, define lá no seu artigo 9º, que é a base de cálculo do preço de serviço, e no seu parágrafo 1º, que quando se tratar de prestação de serviço sob forma de trabalho pessoal do contribuinte, o imposto será calculado por meio de alíquotas fixas e variáveis em função da natureza do serviço e outros fatores pertinentes neles, não compreendendo a importância paga ao título do próprio trabalho. Então define que é possível a questão da alíquota fixa. Definido esse ponto, eu passei a analisar ao meu sentir, porque quando pedi vista, relembrei um processo que julgamos lá há 2 anos atrás, mais ou menos, que definimos pelo enquadramento fixo. E aí eu fui verificar as peculiaridades do meu voto naquela situação e os documentos que constam desse processo em questão aqui, em análise. E o primeiro documento que eu analisei e que, ao meu ver, é o relevante para definir a situação, diferente do número de empregados,
para quem a contabilidade presta serviço, que aos meus olhos é irrelevante, o que seria decisivo seria o contrato social da empresa. E o contrato social da empresa me traz a conclusão de que o recurso merece ser negado. Por quê? Primeiro, surpreendentemente, o contrato não prevê indicação de responsabilidade técnica pessoal do sócio. Segundo, na cláusula terceira, a sociedade tem por objeto social a execução de serviços de assessoria empresarial nas áreas contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Então, tem uma gama, não é uma empresa, pelo menos pelo contrato social, né? É o documento formal que define ela. O objetivo social é contabilidade, assessoria empresarial, serviços de apoio administrativo, serviços de escritório. Não tem uma cláusula do contrato social que define a responsabilidade técnica do contador, né? Até porque o próprio contrato social define outras atividades que não de contabilidade. O administrativo é um exemplo. Então, com todas as vênias, eu não consigo, aos meus olhos, enxergar elementos para divergir do voto da relatora de forma a caracterizar o ISS fixo da forma como já definimos no passado. Por quê? Especificamente do caso em questão, o contrato social de imediato não dá essa característica de atividade pessoal do contador, no caso específico aqui, né? Então, aliás, como eu coloquei, no contrato social ele não existe uma cláusula sequer de que ele assume a responsabilidade pelos atos de forma técnica. E a única cláusula que define é a cláusula de administração, que ele é o administrador. Isso aí é irrelevante. Então, senhor presidente, com base nessas considerações, não tenho como votar de forma diferente, senão acompanhar a relatora. Ok. Muito obrigado pelas suas considerações, doutor Rafael. A conselheira relatora havia votado pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Agora, em análise de vistas, o conselheiro Rafael acompanha esse entendimento e eu coloco ainda a matéria em discussão para os conselheiros Ryan e Felipe se desejarem. Presidente, salvo engano, eu havia pedido para não integrar a mesa nesse momento. Ah, é verdade. Então a gente se retirou o Felipe para manter a paridade, né? É verdade. Então tá decidido. Por unanimidade, então, votou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Okay. Eu agradeço a presença da doutora Lucinária Manente e a senhora vai ser intimada da decisão nos próximos dias. Ótimo, então. Obrigada. Bom trabalho a todos. Obrigada. Então, por unanimidade, votou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Eu aprego então para julgamento agora o segundo processo da pauta, que é o recurso voluntário 671.053 de 2023. O processo de primeira instância é o 658.412, também de 2023. O assunto é um cancelamento de notificação fiscal e auto de infração. Recorrente comercial agropecuária Ramona Limitada. A conselheira relatora é a doutora Giovana Maria Guiz da Silva. Falará em nome do contribuinte o senhor João Batista Antonelli, que é sócio proprietário da empresa, a qual peço que o senhor sente à mesa e oportunamente eu passaria a palavra para o senhor. Passo então de imediato a palavra para a conselheira relatora, a doutora Giovana, para que faça a leitura do relatório sem a manifestação do seu voto. Certo. Bom dia novamente. Trata-se o presente recurso voluntário, protocolado por Comercial Agropecuária Ramona Limitada, em face de decisão proferida em primeira instância, que apesar de ter revisado o percentual de multa aplicada por sonegação fiscal ao contribuinte para aplicação de lei mais benéfica,
manteve o lançamento de débitos de ISS, cujo valor foi dado por arbitramento. Por meio da ação fiscal número 236 de 2021, o fisco analisou a movimentação financeira da empresa, período de 2017 a 2021. Quanto ao período de 2017 a 2019, como a empresa era adotante do regime tributário estimado, o período foi desconsiderado. Quanto ao período de 2020 a 2021, cruzando informações financeiras de administradoras de máquinas de cartão, Stone e Cielo, com o Sicob e relatórios fiscais apresentados pelo Estado de Santa Catarina, o fisco chegou à conclusão de que existiam valores recebidos e não tributados. A empresa não alimentava livro caixa e substitutos, e não emitiu notas fiscais para tais valores. Durante o período de fiscalização, sem obter informações precisas do contribuinte, estabeleceu uma correlação entre venda de produtos e prestação de serviços, de 90 para 10, para poder arbitrar os valores de ISS e aplicou penalidades por sonegação ausência de ausência de cumprimento de obrigações acessórias, que no caso era a falta de livro, a falta da escrituração do livro e a falta de notas fiscais. Após a apresentação de impugnação, a autoridade responsável pelo ato acolheu parcialmente o pedido da impugnante quanto a erro no percentual do UFM da multa imposta, procedendo-se à revisão da penalidade com a intimação do impugnante. Tratava-se de um erro material nesse momento. A autoridade julgadora, em razão da superveniência de lei mais benéfica, proveu parcialmente a impugnação para redução da multa do artigo 78 do CTM, que era de 100%, para a do artigo 78A, 50%, mantendo as demais multas por descumprimento de obrigações acessórias, não escriturar livros fiscais e não emitir notas fiscais. E resignada com a decisão administrativa de primeira instância, a Comercial Agropecuária Ramona Limitada apresentou recurso dirigido ao CMC, aduzindo, na grande maioria do pedido recursal, os exatos argumentos lançados na ocasião da apresentação de impugnação administrativa. Falta de clareza da data de início da fiscalização e extrapolação do prazo de 180 dias entre a data do início e de encerramento da fiscalização, nulidade do auto de infração e da notificação de lançamento, sob o argumento de que não presta os serviços escritos no item 5.08 da lista de serviços anexa ao artigo 235 do CTM, apuração ilegal e arbitrária da base de cálculo e inexistência de sonegação. Novamente, não apresentou nos autos nenhuma prova de que o serviço identificado pelo fisco não foi efetivamente prestado ou ainda que a base de cálculo arbitrada está dissociada do fato jurídico que lhe deu causa. Prestação de serviços de guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. A autoridade fiscal se manifestou sucintamente ante a ausência de fatos novos pela manutenção da decisão. A Procuradoria-Geral do Município também se manifestou pelo desprovimento do recurso ante a mera repetição de argumentos sem que tenham sido trazidos fatos novos. Não obstante, considerando que a irresignação traz argumentos jurídicos, ainda que repetitivos, considerando o que vem sendo entendido por este Conselho Municipal de Contribuintes, entendo pelo conhecimento do recurso e passo a sua análise. Obrigado, doutora. Eu passo então a palavra para o senhor João Batista Antonelli. Senhor João Batista, o senhor fique à vontade, nós não temos um formalismo muito exacerbado. O senhor dispõe de até 15 minutos sem a parte para fazer as suas considerações. À vontade. Obrigado. Com relação a serviços ali de PET, que seria ventosa, embelezamento, nós temos ali dois CNPJs, tem da Ramona e tem do Hospital Veterinário Criciúma, que foi inaugurado em 2017. Aí teve uma época ali que o hospital que era pagar o ISS e o hospital que era responsável pelo banho e embelezamento. Aí depois veio a pandemia. Com a pandemia, início de 2020 ali, basicamente, 2020 todo, basicamente a gente quase nem trabalhou com embelezamento, até mesmo por causa do Covid. Muita gente tinha Covid em casa, tinha um animalzinho em casa, e a gente não podia pegar porque corria o risco. Quem tem Covid tem um animal em casa, o vírus está por toda a casa, está no pelo do animal, então o próprio conselho dizia para a gente não pegar os animaizinhos. Aí depois veio a obra do binário, aí daí acabou tudo. Aí a gente, mesmo assim, o que era feito através da clínica.
Os banhos eram feitos através da clínica. O comercial ele fica embaixo do hospital. Aqui né? embaixo. Aí é mais comércio de ração, medicamento, brinquedo. Se você tiver alguma pergunta para esclarecer, eu posso A resumir assim. É o que aconteceu. E se tiver alguma coisa por pagar, eu nunca neguei de pagar nada, mas que seja justo, porque a gente teve pouco. Depois a gente até começou uma coisa com banho da Ramona, mas bem agora por último, e está sendo pago o INSS. Eu não tenho nenhuma dúvida, presidente. Deseja mais algum... Não, acho que seria mais basicamente isso. Senhor João, eu peço que o senhor... Ah, tá. Aí ali do binário começou começou final de 2021, outubro, 2022 todo, até inaugurar a obra agora em janeiro. Isso ali era, como diz os clientes, era um potreirão, quase ninguém ia ali. Então a gente está tentando se recuperar agora. O fiscal Doutor, senhor João Batista, eu peço que o senhor se mantenha na mesa, porque nos debates pode haver alguma dúvida, que aí o senhor está pronto para nos esclarecer. Eu retorno então a palavra à conselheira relatora, a doutora Giovana, para que faça a sua análise de mérito e, na sequência, já, se desejar, possa manifestar o seu voto. Primeiramente, quanto à preliminar de nulidade da ação fiscal e da notificação e auto de infração por ausência, falta de clareza, da data de início da fiscalização e extrapolação do prazo total do procedimento. Alega a recorrente que a notificação de lançamento número 430.353 e o auto de infração 430.355 não trazem a data do termo de início da fiscalização, trazendo de forma indevida e ilegal a data 00 de janeiro de 1900, em contrariedade ao artigo 120 da Lei Complementar 287 de 2017, o CTM. Quanto ao ponto, observo que a data de emissão do termo de início de fiscalização número 236 de 2021 não deixa dúvidas quanto ao período fiscalizado, cujo início é 22 de março de 2023, sendo tal documento gerador da notificação e do auto de infração, atendendo aos artigos 119 e 120 do CTM. O artigo 119 diz: de todos os exames e diligências fiscais se lavrará sob assinatura do respectivo agente, termo circunstanciado do apurado, dele constando, além do que for julgado conveniente, as datas iniciais e finais do período fiscalizado e a relação dos livros e documentos examinados. Artigo 120. O termo mencionado no artigo anterior expressará a data do início da fiscalização, não podendo o prazo para a conclusão desta ser superior a 180 dias, contados a partir da entrega da documentação inicialmente solicitada. Ainda, quando da correção do valor da multa, o auditor fiscal anexou o auto de infração 430.355, corrigindo também nesse ponto. Ou seja, quanto ao auto de infração já havia sido corrigido pelo fiscal quando alterou o valor da UFM, e também a própria ação fiscal traz expressamente os termos de início. Quanto à alegação de extrapolação do prazo de 180 dias previstos no artigo 120 caput do CTM acima mencionado, razão também não lhe assiste. Das informações anexadas pelo fiscal em sua réplica, ficou comprovada a existência de 4 prorrogações de prazo para o contribuinte a seu pedido. Entre o início da fiscalização, 22 de março de 2022, e o termo de encerramento, no dia 6 de dezembro de 2022, o processo ficou suspenso por 110 dias em atendimento a pedidos sucessivos do recorrente, razão pela qual, mesmo o lapso total ter extrapolado 180 dias, não ocorreu por conta da administração, e sim em atendimento à solicitação do próprio contribuinte. Ademais, em campo o entendimento da julgadora de primeira instância, no sentido de que tal prazo é impróprio, não trazendo à lei sanção pela sua ocorrência. Afasto, portanto, as preliminares. Quanto ao mérito, alega a recorrente que não presta serviços constantes no item 5.08, guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres do anexo do CTM, e a ilegalidade da proporção 10/90, arbitrada pelo auditor fiscal como relação entre a prestação de serviços e a venda de produtos. Como já mencionado, o recurso voluntário constitui-se de pura e simples repetição dos argumentos trazidos em sede de impugnação administrativa de lançamento. E a sociedade recorrente, novamente, não apresenta nenhuma prova em relação à origem dos valores não tributados, a fim de afastar o lançamento sobre
sobre os serviços descritos no item 5.8 da lista anexa ao artigo 235 do CTM. Por sua vez, a Fazenda Municipal demonstrou de forma bastante clara suas constatações factuais, folha 03 do relatório fiscal circunstanciado, identificando o fato gerador da obrigação tributária, determinando a matéria tributável, calculando o montante devido, identificando o sujeito passivo e aplicando as penalidades aplicáveis. A presunção de validade é característica de todos os atos administrativos, isso porque a administração, bem como aos servidores que a representam, somente é permitido caminhar nos estreitos caminhos que a lei estabelece, princípio da legalidade, e objetivando sempre o interesse público primário. E assim sendo, é de se concluir que os atos praticados pela fiscalização tributária municipal são presumidamente legítimos, o que traz como efeito a autoexecutoriedade desse ato e a inversão do ônus da prova em favor da administração. Não se está falando de uma presunção iuris et iure absoluta, mas sim da chamada presunção iuris tantum relativa, ou seja, presunção que pode ser infirmada pela recorrente mediante a apresentação de prova em contrário. Não por outro motivo, o Decreto 309 de 2023, responsável por disciplinar o processo contencioso administrativo tributário no âmbito do município de Criciúma, estabelece em seu artigo 29, inciso 4º, que a impugnação será dirigida em petição ao julgador de processo fiscal e deverá conter as provas do alegado e a indicação de diligências que pretendam sejam efetuadas com os motivos que a justifiquem. De forma semelhante, estabelece o parágrafo 1º do artigo 31 que o sujeito passivo deverá alegar de uma só vez e articuladamente toda a matéria que entender útil, juntando na mesma oportunidade as provas que possua sob pena de preclusão. Quanto à alegação de que o anúncio de estética animal em sua página nas redes sociais Instagram se tratou de uma publicidade não atualizada, feita com vistas a chamar a atenção de dar conhecimento à sua clientela regular desse serviço, com vistas a encaminhar os interessados à empresa Clínica Veterinária Criciúma Limitada, de propriedade da filha do controlador da hora notificada, a autoridade julgadora de primeira instância demonstrou que, num simples acesso à rede social da impugnante, é possível verificar que a grande maioria de sua publicidade é efetivamente voltada ao serviço de estética animal. O fato de tais publicações serem anteriores ao período fiscalizado não comprova que não sejam mais prestadas. Assim, face à ausência de escrituração contábil, documento fiscal e omissão da impugnante, a auditoria fiscal se viu obrigada a realizar o lançamento por arbitramento. O artigo 148 do Código Tributário Nacional, reproduzido no artigo 61 do CTM, trata do arbitramento como uma técnica a ser utilizada para definir a base de cálculo do tributo, quando forem omissos ou não mereçam fé as declarações ou documentos do contribuinte. Artigo 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. Assim, não dispondo a fiscalização de elementos para apurar com exatidão a base de cálculo face à omissão do contribuinte, é o caso de se utilizar a técnica do arbitramento. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Possibilidade de arbitramento com base no artigo 148 do CTN. Presunção de legitimidade do lançamento não infirmada por prova bastante em sentido contrário. Sentença mantida, recurso conhecido e desprovido. Vale frisar que o ônus da prova de que os valores utilizados pelo fisco não condizem com a realidade cabia ao contribuinte. Assim, tal prova era cabível quando da apresentação de impugnação, mas, mesmo no recurso, não foi realizada. O CTM dispõe, artigo 141, a impugnação será dirigida em petição, a autoridade julgadora de primeira instância deverá conter as provas do alegado e a indicação de diligências que pretendam sejam efetuadas com os motivos que a justifiquem. Não há como identificar a apuração real da base de cálculo, justamente porque o arbitramento foi necessário pela não apresentação de escrituração contábil e demais documentos pelo impugnante. Correto, assim, o procedimento utilizado pelo fisco e a manutenção das multas por sonegação, ausência de escrituração dos livros fiscais e não emissão de notas fiscais. Por fim, quanto às dificuldades assumidas pela pessoa jurídica em razão das obras do binário da Rua Santos Dumont,
que, segundo alega, teriam lhe deixado praticamente de portas fechadas, o que argumenta para pedir justiça fiscal no arbitramento, ressalta-se que os valores tributados ocorreram ante a existência de valores recebidos e não declarados, o que somente a recorrente poderia demonstrar sua origem deixando de fazê-lo. Ademais, tal fato não afasta as obrigações tributárias, que são exigíveis independentemente de situações pessoais do sujeito passivo, assim como o período de pandemia, também trazido pela empresa como agravante aos seus negócios, situação de força maior vivenciada por todos. Nestes termos, por entender como irretocáveis todos os fundamentos utilizados pela autoridade julgadora de primeira instância, as folhas 29 e 40 do processo administrativo 658.412, argumentos que, vale repetir, sequer foram impugnados, voto pelo desprovimento do recurso. Obrigado, doutora Giovana. Então, doutora Giovana, conselheira relatora, vota pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Eu passo a palavra aos conselheiros para fazer o debate necessário. Posso falar alguma coisa? Presidente, Pois não? ele pode falar? Pode. Na verdade, não poderia, a menos que um conselheiro perguntasse, mas não temos esse formalismo, pode. Não, porque ali eu não sou advogado, eu entendo pouca coisa aqui. Mas só pegando algumas coisas por alto, o que precisaria para provar, por exemplo? O que seria para a parte contábil? O que faltou? Doutor, senhor João, aí eu peço desculpas ao senhor, mas aí não é o momento para nós fazermos esse tipo de análise. Seriam documentos fiscais que provavelmente não foram emitidos. Passo então para o debate da matéria. Fazer uma ponderação? Fazer uma ponderação? Fica à vontade. Eu queria só perguntar com relação àquele termo de início de fiscalização, ele existiu o termo? Sim. A empresa foi efetivamente, porque tinha uma divergência ali com relação à data e Isso. tal. Mas Isso. o termo em si a empresa foi cientificada de que ela estaria, a partir daquele momento, sob fiscalização. Isso, foram cumpridas todas as formalidades. Na verdade, esse problema ali da data, ele aparecia, mais embaixo tinha a data do início e do fim também. Um erro material. Era um erro material, E na ação fiscal constava certinho o prazo de início e de fim da fiscalização, que era 22 de março de 2023 até 6 de dezembro. E o que originou a fiscalização foi esses recebíveis de cartão de crédito, é isso? Então, Pelo que eu entendi pelo relatório, acho que... Quando esse processo entrou em pauta e a doutora Giovana começou a analisar, eu também dei uma consultada para ver do que se tratava, né, para a gente chegar bem preparado nessa reunião. Esclarecendo a dúvida do Dr. Ryan, existe um termo de início de fiscalização, que lá constam todas as informações. E existe o prazo final a ser cumprido, 180 dias prorrogáveis mediante a assinatura do secretário. A gente solicita uma prorrogação por mais 180 dias do secretário. O que houve nesse processo, primeiro, esses 180 dias, eles foram vencidos, mas não por falta do fisco, mas sim por pedidos de prorrogação solicitados pelo próprio contribuinte. O contribuinte, olha, eu preciso de mais 30 dias para te responder isso. O fisco ia lá e dava mais 30 dias. Eu preciso de mais 60 dias. O fisco foi lá e deu mais 60 dias. Então, isso foi a questão do prazo. Qual foi a segunda pergunta? Dos recebíveis de cartão. Pelo que eu me recordo desse processo, esse não foi o grande problema. O grande problema foi a falta de escrituração. Quando foram solicitados os extratos bancários ali, né, doutora Giovana? Nos extratos bancários constava uma relação bastante vasta de entradas, créditos em conta corrente, que não conseguiram ser explicados pelo contribuinte. Não estava escriturado. Não estava escriturado. Mas o fornecimento desse que aqui consta Cielo, Stone, Cicobi e relatórios do Estado de Santa Catarina. Essa documentação foi emitida como? Todos os ofícios, né? Quando se abre uma ação fiscal, se instrui o pedido para as instituições financeiras para que eles forneçam essas informações. Lei Complementar 105, que autoriza essa rotina. O Estado de Santa Catarina geralmente encaminha planilhas. Isso foi feito depois do início da fiscalização. Certamente. Cientificando o contribuinte de que ele... Porque aqui eu estou entendendo que o sigilo fiscal dele e o sigilo bancário dele está sendo afetado. Na verdade, né, a questão do sigilo não se aplica no âmbito de uma fiscalização, uma auditoria tributária. A Lei Complementar 105
estabelece, eu não lembro em qual artigo, que a partir do momento que tem uma ação fiscal instaurada, a administração pública, em seu âmbito, pode compartilhar essa Com o informação. conhecimento do fiscalizado e... A praxe administrativa é que se o contribuinte não encaminha ou encaminha informações faltando informações, se acessam, são acessadas essas outras possibilidades, tanto o fisco estadual, às vezes a própria União, por meio da Receita Federal, e muitas vezes as instituições financeiras. Foi aberto, mas foi aberto um processo especificamente, porque assim, o problema não é os órgãos da administração pública compartilharem informações sigilosas entre si. O problema é que dentro desse compartilhamento é necessário saber exatamente quais pessoas tiveram acesso a quais informações, para que se mantenha o sigilo. Sempre que há uma requisição, eu requisito e assino, ele responde e assina, Sim, o contribuinte isso com certeza se tem. Para quem emanou essa solicitação administrativa foi um auditor ou para um órgão público ou para uma instituição financeira. Esse arquivo é recepcionado pelo auditor e devidamente, com as devidas cautelas, guardado. E isso tudo depois do contribuinte ter sido intimado que a fiscalização estava em curso. Ele foi chamado a ele próprio fornecer também essa documentação. Aí eu preciso consultar nos autos. Eu não sei, eu não participei dessa auditoria. Eu não vi nenhum tipo de informação sobre isso na ação fiscal, pelo menos nos documentos que eu tinha acesso ali pelo FLY protocolo, né? Porque a ação fiscal ela Porque eu estou entendendo que toda ação fiscal, toda a apuração, o arbitramento em si, ele está amparado basicamente na informação. Na divergência entre os valores recebidos e Só os que assim, valores se esses tributados. valores foram obtidos sem antes ser da oportunidade para o próprio contribuinte vir e fornecer eles, eu não vejo que teve nenhuma resistência do contribuinte em prestar a informação. Não, certamente. Aí assim, o indício inicial, sabe, a primeira fagulha que despertou o interesse da administração pública em obter informação sigilosa para descobrir se talvez o contribuinte estaria deixando de arrecadar alguma coisa, foi feito por curiosidade. Deixa eu tirar uma dúvida com o Felipe sobre isso. Na ação fiscal, realmente eu não vi nada sobre maiores detalhes sobre essa questão. Existe um outro procedimento ainda, um outro processo vinculado? Aqui eu posso falar no geral, né? Porque Isso, tanto no que se eu geral, tivesse participado dessa auditoria, eu estaria impedido Sim. de Sim, manifestar, exatamente. obviamente. Existem malhas fiscais. Essas malhas, ou vezes por segmento, às vezes quando se abre uma auditoria por um determinado segmento. Secretário, desculpa. Só desculpa aí, gente, as pessoas dizer que não posso. Muitas vezes isso é aberto por um segmento, então até por isonomia, né? Muitas vezes abre-se por uma fiscalização em academia e tem que se analisar como está a vida financeira contábil das demais academias, até para questão de parâmetro, né? Mas existem malhas prévias. Uma dessas a gente tem um convênio com o Estado que compartilha informações de cartões, por exemplo. E ali se verifica quanto se emite de nota fiscal aqui no município. Imagina, numa empresa só prestadora de serviço, tá? Que não tenha nem tem inscrição estadual, né? A inscrição estadual é um bom indicativo se a empresa comercializa ou não bens. Geralmente as prestadoras de serviços exclusivas não têm inscrição estadual. Então, vamos pegar um caso prático de uma prestadora de serviço. Pega-se um simples relatório de notas fiscais emitidas dentro da própria prefeitura de Criciúma e daquela empresa, quanto ela emitiu de nota e quanto são as entradas financeiras por meio de cartão de crédito, débito. Cruza-se os dois. Olha, eu tenho 1 milhão de entrada nesse mês no cartão de crédito e tenho 50 mil de notas fiscais emitidas. Opa! E nesse caso está em andamento uma malha de... Sim, temos diversas malhas, na verdade. Não, no caso especificamente para a atividade que é exercida pelo recorrente. Eu não sei como é que está a situação. Hoje eu não atuo na auditoria propriamente. Eu tenho uma outra função aqui dentro. A diretoria da Receita é voltada para um escopo um pouco mais amplo do que a auditoria das empresas. Mas sim, as malhas, assim como todos os órgãos fiscalizatórios, sim. né?
Mas é que essa informação ela é importante para saber o motivo da obtenção da informação. Eu entendo aqui como julgador, aí com o presidente pode também referendar ou não, que isso é algo completamente possível de ser requerido, solicitado para o auditor que fez a fiscalização. Num pedido de vista, solicita informações de como... Mas se puder contribuir, assim, isso não é, o fisco, tanto nas esferas municipais, estadual e federal, ele tem diversas malhas, né? Uma malha, por exemplo, que vem aqui é cruzamento de informações de DG-DAS, Simples Nacional, com emissão de documento fiscal. Cruzamento de e-financeira, movimentação de caixa com faturamento. Cruzamento de e-social, por exemplo, para ver folha de pagamento com faturamento. Olha, tem uma folha de pagamento de R$1 milhão por mês e tem um faturamento de 100 mil. São indícios de irregularidade e que, a partir dessas malhas instauradas, uma delas é do cartão de crédito, em Criciúma, por exemplo, se faz uma abertura de um procedimento fiscal, termos de fiscalização, onde se oportuniza, e estou entendendo que é o caso, ao contribuinte, que, olha, eu estou aqui com uma informação de uma receita que não tem a sua contrapartida em emissão de documentos fiscais. Me justifique isso. E pelo que entendi do processo, não houve, foi justamente esta justificativa. Exatamente. O contribuinte não mostrou, olha, ele até falou agora, por exemplo, que me faz entender que parte dessa movimentação é venda de brinquedos, venda de alguma ração, que seria competência do Estado. Mas, no entanto, não basta ele dizer isso, ele tem que mostrar os documentos de emissão de ICMS que foram feitos justificando essa receita. E estou entendendo que é isso, é nesta fase que ele não conseguiu comprovar. Olha, foi apresentado a ele, temos essa informação, que foi oriunda de malhas fiscais, como em todos os outros casos, e apresente para o fisco a justificativa dessa movimentação, coisa que a princípio não ocorreu. É isso que eu estou entendendo do processo. Ou por meio de nota, ou por meio de cupom tem fiscal. esse lançamento aqui que o senhor recebeu no cartão ali, a empresa recebeu no cartão. Qual é a correspondência disso? Não, é a venda da ração X. Aí outro recebimento aqui é a venda do brinquedinho de gato ali. Então, é esse detalhamento, é essa prova que precisaria ser feita, né? Aparentemente. Exatamente, Né? isso. E se for o caso de ele estar dizendo, por exemplo, que parte disso é movimentação de mercadoria, a sonegação estaria no Estado. Se houve uma sonegação, se houve uma venda sem emissão de documento fiscal, assim como se houve uma tosa sem emissão de documento fiscal de ISS, a venda de uma mercadoria sem emissão de documento fiscal de ICMS também é sonegação, né? Então, se não tiver essa comprovação de algo que seja, de fato, uma comprovação oficial, legal, com todos os critérios, eu vejo que a presunção ela deve se manter. Só para confirmar, seria esse o caso desse termo de início de fiscalização? Teria sido esse o início do... Não tem informação sobre isso lá. Ele começa explicando a solicitação, que foram solicitados. Ele fala que foram encaminhados 3 ofícios para a empresa, solicitando informações. Depois ele traz a questão então foi solicitada a informação inicialmente? Foi. E aí houve uma resistência inicial? Sim, isso houve uma demora? Com certeza. Agora, o que veio primeiro? Se o conhecimento dos extratos ou... Não, mas se foi solicitado ele inicialmente fornecer e ele não forneceu, eu entendo que a obtenção de informação é legítima. Estou satisfeito com a informação. Obrigado pela... Já estão confortáveis para colher os votos? Sim? Então, a conselheira relatora, então, votou pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso. Então, doutor Ryan, como o senhor vota? Vou acompanhar a relatora. Com a relatora, doutor Felipe. Com a relatora. Doutor Rafael. Com a relatora. Tá. Eu proclamo, então, o resultado do julgamento do processo 671053, após a manifestação do senhor João Batista Antonelli. Votou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu desprovimento. Unanimidade. Senhor João Batista, o senhor fique à vontade se quiser continuar na sala aqui com a gente. Se quiser se retirar também, fique bem à vontade. Agradeço a presença do senhor. Passo então, apregou para julgamento o recurso voluntário 672463 de 2023, cujo processo de primeira instância foi o 666605 também de 2023. O assunto é cancelamento de notificação fiscal. Recorrente é Max Print Comunicação Visual Limitada.
O relator, conselheiro, é o conselheiro Felipe Borazevix Tavares. Esse processo foi pautado na sessão passada e, após a leitura do relatório e manifestação do voto do relator, e considerando o debate havido, foi solicitado e eu determinei a suspensão do julgamento para a deliberação final nesta sessão. Eu retorno então a palavra aos conselheiros para que façam as devidas análises. Esse caso foi aquele caso da Max Print que eu tinha num primeiro momento entendido que não deveríamos conhecer o recurso. E como havia alguns elementos ainda que de direito que um pouco poderíamos julgar o mérito, eu concordei em analisá-lo. Há necessidade de leitura do relatório novamente, presidente? Ou posso passar Da minha de... parte, não. Aí vai os conselheiros que dizem. Eu confesso que eu lembro do nome, mas eu não lembro o que se tratava especificamente. Então, Se é ISS, que taxa, não sei o que. ISS versus ICMS na prestação de serviços de composição gráfica. Ah, exatamente, tá bom. Eu posso ler bem pequenininho aqui o relatório. Beleza. Cuida-se de recurso voluntário, interposto contra a decisão singular, proferida nos autos da impugnação, processo 66605-2023, pelo julgador de primeira instância administrativa, Dr. José Araújo Pinheiro Neto, o qual julgou improcedente todos os pedidos formulados pela impugnante, ora recorrente. Em síntese, por meio de impugnação administrativa, a recorrente se insurgiu contra a notificação de lançamento, número 433467, exigência originada da ação fiscal, número 286 de 2022, e por meio da qual a autoridade fiscal concluiu que diversas operações haviam sido declaradas como venda de mercadorias, quando na verdade deveriam ter sido declaradas como prestações de serviço. Nos autos da impugnação, a contribuinte defendeu que todo o material fora fabricado e comercializado sem prévia encomenda, devendo ser caracterizado como mercadoria em circulação, atraindo a incidência do ICMS, exclusivamente. Start discordou do lançamento, aduzindo a inexistência da prestação de serviço de composição gráfica. Em decisão de primeira instância, a autoridade julgadora, após discorrer sobre a legislação aplicável, decidiu pela improcedência da impugnação apresentada, concluindo que caberia ao impugnante demonstrar o enquadramento das operações na exceção legal, composições gráficas sujeitas ao ICMS, e que a alegação genérica apresentada não teria o condão de validamente refutar o farto arcabouço probatório contido no procedimento fiscal. Inconformado com a decisão administrativa de primeira instância, a sociedade apresentou recurso voluntário ao CMC. O relatório, passo a decidir. Conquanto alegue a existência de vícios e aponte dispositivos legais ou jurisprudenciais que supostamente seriam aplicáveis ao processo, a recorrente não impugnou concretamente os fundamentos do ato, ou os cálculos que culminaram nos montantes por ela devidos. Portanto, sequer caberia esse julgador avaliar, ou mesmo recalcular os valores apontados pela autoridade fiscal responsável pela notificação. Veja-se que, além de repetir os termos do recurso anterior, a recorrente, reafirme-se, sequer se insurge sobre quaisquer dos aspectos relativos ao lançamento. Manifesta-se, de outra sorte, de forma genérica, similarmente a uma negativa geral, exteriorizando apenas sua inconformidade com o resultado do procedimento, o qual entendo ter sido regular e que contém farta e detalhada fundamentação em seu bojo instrumental. Não obstante o que foi relatado, passo a análise do mérito das questões exclusivamente de direito. Para tanto, mister realizar uma recapitalização do tema em discussão. Em essência, o que se questiona é a tributação incidente sobre as empresas que prestam serviços de composição gráfica, ora regidos pela legislação do ISS, ora pela legislação do ICMS. Embora de aparência intrincada, na verdade cuida-se de questão simples, com previsão legal expressa e fato acervo jurisprudencial. Nos termos do Código Tributário Municipal, CTM, ressalvadas as exceções expressas na lista de serviço, os serviços nele mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias, incidindo, portanto, apenas o ISS. Aqui eu leio o artigo 235 do CTM. Parágrafo 2º, 235, parágrafo 2º. Ressalvadas as exceções expressas na lista de serviços, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Complementar Federal, número 116 de 2013. Nesse sentido, malgrado o serviço de composição gráfica seja tributado pelo ISS,
admite-se, em algumas hipóteses, sua tributação seja submetida ao ICMS. Ou seja, se o resultado do serviço prestado for destinado à posterior comercialização ou industrialização, haverá cobrança do ICMS. Ao contrário, haverá cobrança do ICMS, do ISS. Aí eu leio o item 13.5 da lista de serviço, que é uma cópia da 116 que está no nosso CTN. Composição gráfica, inclusive confecção de impressos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados à posterior comercialização ou industrialização, ainda que incorporados de qualquer forma a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como rótulas, bulas, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. Abreviadamente, o imposto municipal, ISS, incidirá quando houver serviços prestados ao consumidor final, pessoas físicas ou jurídicas, que utilizarão o bem resultante do serviço para seu uso, consumo ou para fins de publicidade. De outra sorte, quando o tomador do serviço, notadamente o industrial ou o comerciante, contrata o serviço cujo bem material resultante destina-se à posterior operação de comercialização e industrialização, incidirá o imposto sobre mercadorias, ICMS. Sequencialmente a leitura dos autos, especialmente após examinar a notificação de lançamento realizado, constata-se que a metodologia aplicada pela autoridade fiscal está extensamente fundamentada, especialmente por quanto amparada nas informações constantes nas notas fiscais de mercadorias emitidas pelo recorrente. Ainda, em consonância com o artigo 79 da Lei 78/16 de 2020, lei que estabelece as normas gerais do processo administrativo no município de Criciúma, cujas disposições, nos termos do seu artigo 5º, aplicam-se subsidiariamente ao CTM, há a previsão de aplicação subsidiária do CPC nos assuntos não regulados pela norma. Nestes termos, entendo serem aplicáveis os parágrafos 4º e 5º do artigo 525 do CPC, os quais determinam a obrigatoriedade do impugnante declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e autorizado de seu cálculo, sob pena de impugnação ser liminarmente rejeitada. Portanto, pelo fato de a recorrente não ter impugnado concretamente os cálculos que culminaram nos montantes por ela devidos, ou mesmo apontados os casos nos quais entendiam serem fatos geradores do ICMS, repito que não cabe ao julgador avaliar ou mesmo recalcular os valores apontados pela autoridade fiscal responsável pela notificação. Ante o exposto, voto pelo não provimento do recurso voluntário, mantendo-se incólume as disposições contidas no julgamento de primeira instância administrativa. É como voto. Perfeito, obrigado pelo conhecimento e com mérito pelo não provimento. A matéria, então, passo para a discussão. Posso fazer só um pequeno comentário? Nos autos não ficaram, o contribuinte não comprova que aquelas mercadorias foram vendidas para posterior comercialização e industrialização. Ela emite muitas vezes nota fiscal de mercadoria. Vou dar um exemplo, isso é bastante comum. Santinhos eleitorais. Não existe uma hipótese legal em que um santinho eleitoral seja um serviço de composição gráfica para posterior comercialização e industrialização. Ele nunca vai incorporar um produto. Diferente de uma rótula, uma etiqueta, uma estamparia numa camisa que vai para o mercado consumidor para ser revendido. Pelo que eu entendi dos autos, lendo a fiscalização, de fato, foram selecionados somente aqueles em que não havia sequer dúvida se aquilo era incorporável ou não a um produto final. Um receituário médico, por exemplo, né, é para o consumidor final. O médico não vende aquilo, não incorpora aquilo numa mercadoria ou num serviço. Um banner para uma loja, diferentemente se a gente falasse aqui antigamente se usava muito, hoje não mais, na nossa época a gente lembra bastante, talonário de nota fiscal. Talonário de nota fiscal era talvez ainda fosse algo duvidoso, mas não é o caso dos autos. Como ele não impugna especificamente os valores, não aponta quais ele entende indevido e por que ele entende de devido, não tem como a gente entrar também no mérito da própria ação, entrar linha por linha em cada uma das... e falar, não, realmente aqui talvez seja venda de mercadoria, não. Cabe ao contribuinte também fazer essa impugnação. Por isso que na reunião passada eu falei, olha, Perfeito.
não tem como a gente analisar o mérito. Para mim seria um caso de improcedência, de não conhecimento desse recurso. É isso, está aberto para discussão. Confortáveis? Passo para a coleta dos votos. O conselheiro relator vota pelo conhecimento e, no seu mérito, pelo desprovimento do recurso. Como vota o doutor Rafael? Com o relator. Doutora Giovana? Com o relator. Doutor Raia? Com o relator. Proclamo o resultado do julgamento do processo 672463 por unanimidade de votos, decididos pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a decisão de primeira instância. O último processo, então, da pauta apregou para julgamento o recurso voluntário 669125 de 2023, em que o processo de primeira instância foi o 661743, também de 2023. O assunto é a imunidade constitucional de TBI, que o recorrente é a empresa Vieira Participações e Gestão Empresarial Limitada. O conselheiro relator é o conselheiro Ryan Biava Rocha. Não houve, conselheiro Ryan, solicitação de sustentação oral, então eu passo de imediato a palavra ao senhor, para que faça a leitura do seu relatório e já emende a sua análise. Obrigado, Excelência. Relatório. Trata-se de recurso interposto contra a decisão de primeira instância, a qual rejeitou a impugnação realizada pelo contribuinte, autos 661743, em face do indeferimento do pedido de isenção de TBI, autos 659965, relativamente aos imóveis das matrículas 14873 e 19459. Ambos do primeiro ofício de registro de imóveis da comarca de Criciúma, especificamente quanto ao valor dos bens que excede a integralização de capital na sociedade. Sustenta o recorrente a hipótese de não incidência do tributo prevista no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Segundo alega, a transmissão dos imóveis das matrículas 14.873 e 19.459 para a pessoa jurídica foi realizada na condição de integralização de capital, adequando-se ao estatuído na primeira parte do inciso 1 do supracitado artigo constitucional, o qual, consoante as razões recursais, encerra a imunidade incondicionada de TBI sobre a totalidade do imóvel integralizado, aplicável até mesmo às empresas que tenham como atividade preponderante a compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Afirma o recorrente que a Suprema Corte, ao julgar o tema 796 da repercussão geral, teria sedimentado posicionamento favorável à sua tese. A propósito, o RE 769376 de Santa Catarina possui a seguinte descrição: recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1º inciso 4, 5º inciso 2 e 36, artigo 37 caput, artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 e artigo 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis, TBI, previsto no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei Maior, em relação à incorporação de bens imóveis ao patrimônio da empresa, nos casos em que o valor total dos bens excederem o limite do capital social a ser integralizado. Na origem, a impugnação apresentada for rejeitada em decisão de cujos fundamentos retira-se o seguinte: no presente caso, foi concedida a imunidade para os imóveis das matrículas 14.873 e 19.459, porém, não na totalidade do valor comercial dos imóveis, como se deu no caso dos imóveis 72.630 e 74.141, justamente devido ao valor informado quando da integralização, que no caso dos referidos imóveis, não se deu pelos valores de mercado. Assim, decorrente do tema 796 e da própria permissão constitucional dada ao ente público municipal, pelo artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da CF, é legal a incidência do ITBI sobre a diferença apurada entre o valor integralizado e o valor de mercado. Não havendo assim, nesse caso, o que reparar na decisão exarada pela autoridade fiscal. Conclui-se, portanto, que a impugnante somente tinha interesse em integralizar o valor de R$ 104.091,45 em relação aos imóveis de matrículas 14.673 e 19.459, cabendo assim a tributação do valor excedente. Recebido e atuado o recurso, após réplica, os autos foram encaminhados à douta Procuradoria-Geral do Município,
sendo elaborado o parecer 33 de 2023, homologado pela Procuradora-Geral Ana Cristina Soares Flores do CEF, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão singular. É sucinto o relatório. E passo à fundamentação. Adianto que o recurso merece desprovimento. O caso trata da previsão de não incidência do ITBI estabelecida na Constituição Federal, cuja redação assim literaliza: compete aos municípios instituir impostos sobre transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza de acessão física de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, bem como de cessão de direitos à sua aquisição. O imposto previsto no inciso 2 não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados. Eu vou ler só essa primeira parte do inciso 1, porque a segunda parte realmente não interessa. Inciso 1. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. A questão da transmissão de bens imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica, com objetivo de integração de capital, foi enfrentada pelo STF no julgamento do RE 796-376, em sessão plenária de 5 de agosto de 2020, no tema 796, onde restou pacificada a celema nos seguintes termos: a imunidade em relação ao ITBI prevista na Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Em suma, consoante pacificado pela Suprema Corte, a hipótese de não incidência do ITBI, tratada nos presentes autos, restringe-se ao valor dos imóveis até o limite do capital integralizado, não alcançando a quantia que exceder. Dissentir de tal entendimento seria um desserviço à pacificação das relações jurídicas e um desprestígio às decisões do órgão de cúpula do Poder Judiciário. No caso subjúdice, sustenta o recorrente que o seu direito de não recolher o ITBI sobre a totalidade do valor dos imóveis integralizados, sob o argumento de que a primeira parte do inciso 1 do mencionado artigo da Constituição Federal encerraria a hipótese de não incidência incondicionada do tributo, aplicável independentemente da área de atuação da empresa. O argumento, no entanto, não possui condão de derruir os fundamentos da decisão primeva, haja vista ter ficado reconhecido o direito do recorrente à não incidência do ITBI sobre o valor dos imóveis, até o limite a ser integralizado, independente da atividade preponderante a que realize. Nesse sentido, colhe-se a decisão de lavra da doutora Patrícia Tatiana Schmidt. No presente caso, foi concedida a imunidade para os imóveis das matrículas tais e tais, porém não na totalidade do valor comercial, justamente devido ao valor informado quando na integralização que, no caso de referidos imóveis, não se deu pelo valor de mercado. Em suma, não tem interesse recursal o contribuinte que pretenda o reconhecimento de imunidade tributária que já lhe foi assegurada pela decisão de origem. Por outro lado, quanto à parcela dos imóveis de matrículas 14.873 e 19.459, excedente ao valor do capital que está sendo integralizado, penso que a referida quantia não se encontra obrigada pela hipótese constitucional de não incidência, nos termos decididos pela Suprema Corte. Ressalta-se que o simples fato de não constar da declaração expressa dos sócios no momento da integralização, no sentido de que o valor excedente dos imóveis se destina a conta de reserva de capital ou ágio, não retira a natureza voluntária do ato, o qual se caracteriza pelo simples ingresso dos imóveis no patrimônio da pessoa jurídica. Isso porque o evento juridicamente relevante para efeito do ITBI, nos moldes do artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal, é a transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso dos bens imóveis, cuja verificação ocorre pelo simples registro do título translativo do registro de imóveis, consoante o artigo 1245 do Código Civil, que diz: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Com efeito, não vejo razões para a reforma da decisão de primeira instância. Pelo exposto, voto pelo desprovimento do recurso, devendo a não incidência do ITBI ficar restrita às parcelas dos imóveis de matrículas tais e tais necessárias à aludida integralização, incidindo o ITBI sobre o que exceder. Como voto? Dr. Roya, muito obrigado pela sua análise. O Dr. Roya, então, vota pelo conhecimento do desprovimento do recurso. A matéria, então, está em discussão. É um tema bastante já discutido nesse conselho e até internamente aqui na própria administração também. Há algumas divergências, enfim, na interpretação, mas
chegamos sempre ao ponto de que a empresa também nunca se quer atualizar o valor e pagar o ganho de capital do imposto de renda, né? Que é a benesse do ITBI, mas não quer o imposto de renda. Então, eu voto com o relator, não tenho absolutamente nenhuma dúvida sobre a assertividade do O conselheiro Felipe, então, acompanha o voto do relator. Presidente, eu tenho um posicionamento diferente da situação, já manifestei, já tivemos oportunidade de julgar vários processos no passado, não tão recente, né, sobre o tema, de forma que a minha interpretação da Constituição seria diversa daquela que o STF acabou tendo por maioria, né? Alguns ministros ficaram vencidos, a maioria decidiu, há um tema repetitivo, né? Definiu, pacificou em tese a questão, de modo que não vou divergir do voto do relator, mas eu ressalvo que eu entendo de forma diferente, né? Eu entendo que a imunidade ela se aplica à integralidade do valor do imóvel. Mas me submeto àquilo que já foi definido, pacificado pelo STF, aparentemente pelo tema 796. Acompanhe o relator, presidente. Obrigado. Conselheira Giovana. Acompanhe o relator. Antes de promulgar o resultado, de fato, isso é uma situação que me incomoda também, sabe, doutor Rafael? Principalmente no estado, onde eu sou conselheiro lá, muitas vezes o meu voto ele vai totalmente contra as minhas concepções, né? Mas a nós é dado o dever de cumprir a legislação e a jurisprudência, né? Então, em diversas situações, o meu voto foi dado com lágrimas, né? Porque eu precisava cumprir um regramento que, no meu entendimento, estava errado. Mas é o que nos resta. Proclamo, então, o resultado do julgamento. Por unanimidade, decidiu-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso. Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de dizer que esta é a última sessão ordinária do ano, haja vista que a próxima sessão, que seria dia 29 de dezembro, nós não vamos fazer. Então, a menos que eu precise, espero que não, convocar uma sessão extraordinária, esse será o nosso último encontro do ano. E eu não posso encerrar sem antes manifestar a minha gratidão pelo fato de termos um ano realmente pacífico, um ano harmonioso, e que isso se repita no nosso conselho. E além disso, queria dizer o seguinte para vocês, eu acho que eu já falei uma vez isso para o Felipe, uma vez escutei assim, o Luiz Fernando, se tu queres ser melhor do que tu és, procure ficar perto de pessoas melhores do que você. Eu queria agradecer a oportunidade, porque hoje eu sou uma pessoa melhor, porque convivi durante um ano com vocês e agradeço a oportunidade. Declaro encerrada a sessão. Pode